Bom, gente, vamos para mais uma aula de higiene e segurança do trabalho. Aqui é o professor Gilvan com vocês. Hoje com a unidade 4, essa é a nossa última unidade para fechar a disciplina, tá? E o conteúdo de hoje é sobre normas de segurança em laboratório de química. Ao longo das 3 unidades, a gente viu, assim, fez uma geral sobre o conteúdo da disciplina, tá? Sempre falando alguma coisa de norma, mas agora eu vou focar nas normas mais específicas. Tudo bem? Bom, então, assim, na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês um pouco sobre as normas, as principais normas que a gente tem em laboratório de química, tá? Algumas sugestões de treinamento preventivo de acidente, ok? E algumas ações de prevenção de acidente em ambiente laboratorial. Tá, então vamos lá. Bom, essa disciplina, né, e a importância que a gente percebe em trabalhar a parte de segurança, de fato, né, isso vem acontecendo ao longo do tempo, porque a própria estatística nos mostra que os acidentes de laboratório, os principais acidentes acontecem por 3 fatores básicos, tá? 3 fatores básicos. E vocês que são estudantes de química, vocês têm que ficar muito atentos a isso, tá? Não só do ponto de vista de estudante agora, mas depois do ponto de vista profissional. Quais são os 3 principais fatores que levam a um acidente de laboratório? Imperícia, negligência e imprudência, tá? Então, geralmente está associada a imperícia, negligência e imprudência na atuação profissional durante uma prática de laboratório, por exemplo, tá? Então, os laboratórios, né, eles seguem certas regras para evitar o acidente, tá? Ok. Mas isso não é só com o laboratório. Toda atuação profissional que envolve o trato, né, tem um envolvimento com produtos químicos, tem suas regras de segurança relacionadas à utilização e manipulação dos produtos, tá? Por exemplo, a Petrobras. Eles têm o que eles chamam de regras de ouro. Então, são 10 regras, né, regras de ouro, que a Petrobras tem e os funcionários devem seguir aquelas regras à risca, tá? Seguir tudo certinho, tudo bonitinho, cheirosinho, tá? E o que é que a gente geralmente diz quando se trabalha com segurança do trabalho? Que a segurança do grupo no laboratório depende de cada indivíduo. Então, não adianta, tem 10 pessoas trabalhando e, tá, uma delas fazendo uma prática usando a imprudência, tá? E a gente vai ver algumas regrazinhas que são fáceis de a gente trabalhar com isso. Então, não tem muito segredo. E, assim, eu quero dizer para vocês também que essas regras não são regras ou normas para serem decoradas. Elas devem entrar em ação, serem praticadas no dia a dia. Tá? Vocês vão começar a fazer isso quando? Assim que vocês forem fazer a primeira disciplina prática, vocês já vão utilizando as regras ou as normas de segurança no laboratório. Tá? É a segurança de vocês que está em jogo. Ok? Então, vamos lá. Então, assim, geralmente, quando a gente chega numa empresa também, né, tem uma plaquinha lá na entrada da empresa, que é uma plaquinha da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Então, a CIPA, ela coloca uma plaquinha para informar, tá, a quantidade de dias que aquela empresa ou aquele laboratório está trabalhando sem acidente com afastamento, tá? E aí, lógico, quando você chega numa empresa, quanto maior essa quantidade de dias, então mais agradável, mais seguro você vai estar para entrar na empresa, fazer uma visita ou trabalhar na própria empresa. Tudo bem? Então, isso é um número muito importante. A gente está lutando com vidas, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar a entender as normas, né? São várias, tem mais de 20, a gente vai ver uma por uma. Então, a primeira delas é conhecer o mapa de riscos do ambiente ou do local de trabalho. No nosso caso, a gente sempre foca no laboratório de química. Então, o que é o mapa de risco? O mapa de risco a gente estudou lá na unidade 1, tá? É o desenho, né, com toda o passo a passo, toda aquela organograma onde tem os pontos de riscos, né? Alto risco, baixo risco. Então, o mapa, ele é importantíssimo para quando você entrar no laboratório, você já ter
uma visão geral de todo o ambiente, por onde você pode circular. Tá? Quando chegamos em uma empresa também, a primeira coisa, as maiores empresas, a primeira coisa que você vê é um vídeo de segurança. Aí nesse vídeo de segurança tem lá o mapa de risco. Tá? Bom, não entrar em locais de risco desconhecido. Então, se tem um local que não tem lá a placazinha informando o tipo de risco, então você não entra. É uma norma de segurança, não entra. Não permitir a entrada de pessoas que não trabalham ali, só entra a pessoa que vai trabalhar, ou no máximo visitante. Mas aí o visitante ele também tem que passar por um treinamento rápido, tá? E tem que estar acompanhado de um funcionário para poder entrar naquele ambiente. Não fumar em laboratório. Isso aqui a gente nem precisava nem falar, né? O ato de fumar já exige algumas normas. Né? Não são todos os ambientes que podem ter fumantes, tá? Primeiro ponto. E em laboratório de química, pior ainda, porque é um ambiente que está suscetível à explosão. Tem muito reagente, pode ter reagente inflamável, pode ter um incêndio e etc. Então, fumar, nem pensar, tá? Não se alimente ou ingira líquidos no laboratório. O laboratório não é local de comer, nem de beber, nem água. Tá com sede? Lava a mão, tira o jaleco, lava a mão, vai beber a água e depois volta. Tem todo um procedimento. Não pode se alimentar ou ingerir líquidos no laboratório, tá? Não armazene substâncias incompatíveis no mesmo local. Isso aí a gente já estudou na unidade passada, a parte de armazenamento, tá? Aqueles critérios lá de incompatibilidade de reagente químico. Tudo bem? Sétimo, não abra qualquer recipiente antes de conhecer o seu conteúdo, qual tipo de substância. E onde a gente que olha isso, professor? No rótulo. Pegou a substância, o frasco, olha o rótulo para saber o que é que você está manipulando. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Não pipete líquidos diretamente com a boca. Use pipetadores adequados. Eu sei que vocês estão começando agora, né? E estão tendo o primeiro contato com o laboratório, né? E aí, vocês estão aprendendo ainda o nome das vidrarias, os reagentes, tá? Mas uma vidraria bem comum é a pipeta, tá? A pipeta serve para medir e transferir líquidos. E aí, nessa medição e transferência de líquidos, a gente precisa ter muito cuidado. Não pode usar a boca para sugar o líquido. Tudo bem? Não pode usar a boca. O que é que a gente usa, professor? Usa os pipetadores. Pipetador é esse instrumentozinho aqui, é um acessório, tá? A gente tem a pera, que é um pipetador mais em conta, baixo custo, e temos os pipetadores, né, mais automáticos, né, que são melhores de a gente fazer a pipetagem. Então, nunca usar a boca, tá? Mesmo que você vá pipetar água, não use a boca, porque a pipeta pode estar contaminada. Então, regra geral, não usar a boca. Não tente identificar o produto químico pelo odor ou pelo sabor. Não cheire, não prove. Não faça isso. Mesmo que você tenha, é um sal, cloreto de sódio, não prove. Não cheire, não faça isso, tá? É uma norma de segurança. Não retorne reagentes aos frascos de origem. Então, comumente a gente precisa tirar um pouco do reagente para fazer uma prática. Aí você tira o reagente do frasco, coloca em um becker, uma outra vidraria, aí usa aquele reagente e aí às vezes sobra um pouquinho, você quer retornar para o frasco. Não faça isso. Esse reagente você pode colocar ele, armazenar ele em um outro recipiente, tá? Para uma utilização posterior. Mas nunca retornar para a original, porque você pode contaminar. Tá? Bom, não execute reações desconhecidas em grande escala sem proteção. Na verdade, o laboratório tem que sempre usar proteção. Nunca fazer nenhum tipo de procedimento sem estar com a instrumentação adequada. Certo? Não adicione água aos ácidos, e sim os ácidos à água. Vejam bem. Quando a gente vai fazer uma diluição, que é um procedimento que vocês vão ver mais na frente, a gente precisa pegar o ácido concentrado e diluir. E aí, geralmente, o solvente para fazer a diluição é água. Bom, então como é que eu faço isso, professor? Está aqui. Tem as duas substâncias. Tem o ácido e tem a água. O correto é você colocar a água no recipiente, geralmente é o becker, e aí você adiciona o ácido.
e nunca o contrário. Por quê? A água, ela não é tão volátil, mas o ácido, ele é muito volátil, tá? E aí, o que acontece? Se você botar primeiro o ácido, ele vai volatilizar, e quando você vai jogar a água, esse vapor do ácido vai fazer com que a água fique respingando, tá? E aí pode cair ácido, tá? No usuário. Tudo bem? Então, regra geral, sempre colocar o ácido na água e nunca o contrário. Ponto. Bom, próxima. Não dirija a abertura de frasco na sua direção ou na de outros. Então, se você está manipulando um frasco como um tubo de ensaio, você nunca colocar ele aberto para o colega. Nunca faça isso, nem para você mesmo. Sempre para um local onde não esteja passando pessoas, tá? Não trabalhe de sandálias ou chinelos em laboratório, sempre de sapato fechado. Por que sapato fechado, né? Principalmente as meninas? Porque o sapato fechado protege o pé do derramamento de algum ácido, alguma substância que seja corrosiva, por exemplo. Tá? Então, regra geral, sapato fechado. Ah, professor, mas no dia que eu for ter aula de laboratório, eu vou ter outras disciplinas. Então, posso ir de sandália? Você pode até ir de sandália, mas quando for para o laboratório, tem que colocar um sapato fechado. Essa é uma regra que os professores, o uso do jaleco, o uso do sapato fechado, esses aí são indispensáveis. Bom, não abandone o experimento ou não deixe ele acontecendo sozinho à noite, sem identificar ou encarregar alguém qualificado pelo seu acompanhamento. Então, isso aqui acontece muito em laboratório de pesquisa. Você está desenvolvendo uma pesquisa, tá? A pesquisa dura 24 horas, 48 horas, aí você quer deixar o experimento rodando lá, mas você tem que deixar alguém, ou você fica acompanhando, ou você deixa alguém, mas não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa qualificada para acompanhar o experimento, porque pode dar algum problema. Se você estiver trabalhando com gás, pode ter um vazamento de gás, tá? Se você está trabalhando com aquecimento, pode faltar energia, por exemplo. Então, para o aquecimento. Depois, quando voltar, então você perde o experimento. Ainda tem um risco de acontecer algum acidente. Certinho? Não se distraia durante o trabalho no laboratório com conversas, jogos, ouvir músicas, principalmente o fone de ouvido. Então, laboratório não é para ter outro tipo de atividade, é para fazer o experimento, tá? Então, evitar trabalhar sozinho, tá? Evite, né, trabalhar sozinho, sempre tem que trabalhar no mínimo com um colega e avise o pessoal da segurança se você for trabalhar sozinho ou se você for trabalhar à tarde ou à noite. Se você for trabalhar à noite, principalmente, né, for ficar 24 horas, você tem que avisar o pessoal de segurança para que eles saibam que tem alguém no laboratório fazendo um experimento, por exemplo, tá? Aprenda a usar, né, e use corretamente os EPIs e EPCs. A gente já viu essa parte de equipamento de proteção individual e coletiva em uma aula passada, tá? Principalmente jaleco, sapato fechado, luva, máscara, capacete, capelas, tá? Sempre que for necessário. Mas assim, no laboratório de química, né, eu já até apontei isso para vocês. O principal nas aulas práticas é usar jaleco e sapato fechado. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Mantenha os solventes inflamáveis em recipientes adequados e longe de fontes de calor. Então, solvente, reagente inflamável não pode estar perto de fonte de calor, principalmente de chama. Vocês vão usar um equipamento chamado bico de Bunsen. Então, o bico de Bunsen, ele gera uma chama. Então, não pode usar inflamável ali perto, tá? Regrinha para todo mundo ficar ligado. Utilize a capela sempre que for efetuar uma reação ou manipular um reagente que seja volátil, que libere vapores, principalmente se forem vapores tóxicos. Tá? Os solventes orgânicos, tá? Que são cancerígenos, carcinogênicos, eles devem ser manipulados exclusivamente, obrigatoriamente, em capela. Tá? Conheça o funcionamento dos equipamentos antes de operá-los. Isso aqui, regra. Se tiver um equipamento, você tem que conhecer todo o funcionamento dele. Geralmente os laboratórios têm um manual, tá, disponível para o usuário entender todo o funcionamento do equipamento. Tá? Quando se trabalha com tubos de vidros, termômetros, que você quer colocar em uma rolha, você tem que lubrificar esses tubos para que você não tenha o risco de quebrar, já que você trabalha com vidro. Tá? Conheça as propriedades tóxicas das substâncias químicas antes de empregá-las
pela primeira vez no laboratório. Isso aqui, todo mundo, se você vai manipular o reagente pela primeira vez, você tem que conhecer toda a ficha de informação dessa substância, tá? Com relação a cilindro de gases, a gente já viu isso aqui também, tá? Que ele sempre deve ficar preso às paredes com correntes, certo? Bom, certificar da correta montagem de aparelho antes de iniciar um experimento, informar sempre aos colegas quando for efetuar uma experiência potencialmente perigosa, se tiver explosão, por exemplo, liberação de gases. Mantenha uma lista atualizada de telefone de emergência no laboratório, isso é muito importante, SAMU, por exemplo. Informe-se sobre os tipos e uso de extintores, a gente já viu uma aula sobre extintor, tá? Adicione em reagente, em recipientes separados, o lixo comum, separar lixo comum, vidro e outros tipos de resíduos, para não misturar, tá? Descartar todo o material utilizado e resíduos químicos de forma adequada, tá? Então, todo laboratório de química, quando não tem um setor de tratamento do resíduo, aquele resíduo deve ser separado corretamente para encaminhar para uma empresa especializada para fazer o tratamento. Tudo bem? Bom, agora para finalizar, né, se tiver cabelo longo, principalmente as meninas, né, manter os cabelos presos ao realizar qualquer experimento. Independente de utilizar fogo ou não, tá? Chama, você tem que prender o cabelo. Isso aqui é regra. Evitar colocar em bancada bolsa, agasalho, qualquer outro material que não seja para utilizar no experimento. Então, geralmente, os laboratórios de ensino e de pesquisa têm um espaço, né, específico, dedicado a guardar, né, as bolsas dos alunos e outros pertences, tá? Então, nunca deixar na bancada. Verificar, né, ao encerrar suas atividades, se não foram, se você não deixou alguma coisa ligada, uma bomba, um motor, uma manta, uma chapa, um cilindro de gás, tá? E, né, qualquer acidente que venha ocorrer, você tem que comunicar ao responsável pelo laboratório. Ok? Então, gente, basicamente, né, a gente tem isso como norma de segurança. E aí tem algumas dicas de treinamento. Por exemplo, quando você for fazer um treinamento, tem que fazer treinamento com todo profissional que esteja envolvido no trabalho laboratorial, tá? Então, para todas as atividades desenvolvidas, tá? O treinamento deve acontecer, né, para fazer uma reciclagem. Aí a empresa, o laboratório é quem vai ter um cronograma de treinamento, tá? E treinamento para situações de emergência. Isso aqui é muito importante, certo? Quando se fala de treinamento, né, principalmente para a implementação de novas tecnologias, o que a gente tem muita resistência dos funcionários. Então, o principal critério hoje que a gente tenta romper, né, para mudar, quebrar esse paradigma, é incentivar e mudar a compreensão das pessoas com relação a um treinamento para uma mudança, por exemplo, de uma operação muito manual para uma operação mais automatizada, certo? E aí algumas ações as empresas podem fazer para poder prevenir acidentes, como, por exemplo, né, a sinalização do piso, né? A gente pode usar um piso sinalizado, com sinais de aviso, tá? Treinar previamente com um vídeo rápido os visitantes, tá? Traçar as rotas de escape e ter material de primeiros socorros, certo? Então, assim, tem algumas tecnologias mais novas, como, por exemplo, aqui o piso sinalizado. O piso sinalizado, ele dá a dica, né, dos riscos que ocorrem, que tem em cada ambiente do setor que está trabalhando, do laboratório, por exemplo. Tá? Algumas empresas, como empresas que trabalham com materiais mais pesados, né, como empresas de petróleo, eles já usam uns capacetes que eles chamam de capacetes sinalizados, que têm sensores que eles detectam o movimento. Então, qualquer risco assim, de uma máquina pesada passando perto do operador, já sinaliza, já automaticamente já para aquela máquina e você evita um acidente. Tá? E uma tecnologia bem nova mesmo, né, que é uma tecnologia de gêmeos digitais, é uma tecnologia de monitoramento em tempo real de todo o layout da fábrica. Então, o que acontece lá, ou de um laboratório, tá? Esse monitoramento é feito em tempo real, então, por isso, a gente se antecipa a uma falha, né? E aí, antecipando uma falha, a gente pode sugerir algumas ações preventivas, tá?
E aí, né, evita situações de cenários de operação, de falhas de operação. Então, tem todo um passo a passo para a gente prevenir o acidente, tá? Hoje, as empresas, o principal gargalho mesmo assim da empresa, da operação, né, e isso inclui o laboratório de química, é justamente a parte de segurança do trabalho. Tudo bem? Bom, aqui nossas referências, né? Inclui, além das referências, mais uma vez, eu digo para vocês que vocês devem pegar o fascículo, tem um material muito bom, tem um material complementar, tá? E aí vocês podem se aprofundar mais com esses materiais para o assunto de normas, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou deixar um vídeo também e um trabalho para vocês, para a unidade 4, que vai ser um relatório, e eu vou explicar direitinho como é que funciona. Até a próxima.